Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 2, versículo 11. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Espero que você tenha tido um excelente Natal. Espero que você esteja 5 quilos mais gordo. Tem gente falando, tá repreendido em nome de Jesus. O irmão Hélio falou, como é que passou de fim de ano, irmão? Eu falei assim, irmão, faz tempo que eu não sei o que é fome. Porque a gente não para de comer, não é? Mateus capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Posso ler? Queridos, como sempre, a minha versão é a Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 2, versículo 11, fala assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Amém. Feche seus olhos. Santo Deus tremendo, quero te agradecer o privilégio de ministrar a tua palavra. Eu quero te agradecer o privilégio de falar do teu amor. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, como sempre, no sentido de homenagear o teu nome, de adorar ao teu nome. E como de costume eu quero te pedir, Pai, nos mostra a verdade nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, exclusivamente a tua voz, o teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos reservou para essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode aplaudir, pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Queridos, ontem foi noite de Natal e o culto de hoje, ele tem muito a ver com essa data tão especial para a cristandade. Dizem, inclusive, que esta é a segunda data mais especial para os cristãos. E a primeira, a mais especial, é a Páscoa. E por que a Páscoa é a mais especial? Bom, eu não vou dizer, você vai ter que vir aqui para descobrir. Amém? E hoje é o culto que nós chamamos de presente para Jesus. Então eu não poderia trazer um outro tema que fosse diferente de presente para Jesus, né? E o texto que nós lemos fala sobre os presentes que o recém-nascido menino Jesus recebeu. Vocês sabem, o meu menino Vinícius, ele vai fazer 1 ano e está bem na minha memória os presentinhos que ele recebeu quando nasceu. Graças a Deus ele ganhou bastante fraldas, porque ele faz questão de usar todas. E ele também ganhou lencinhos e ganhou roupinhas. Mas é engraçado que ninguém chegou lá em casa com um jogo de pneus novos para o meu carro. Ninguém chegou com uma relação nova para a minha bike. E por que isso não aconteceu? Porque necessariamente o presente ele precisa ter correlação com quem vai recebê-lo. Ele precisa ter correlação com quem será homenageado. Mas conforme o texto, o recém-nascido menino Jesus, ele recebe de presente ouro, incenso e mirra. E a pergunta que fica é: o que esses presentes têm a ver com Jesus? E hoje eu quero falar um pouco a esse respeito. Nós vamos aprender se esses presentes, eles se relacionam diretamente com o ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Amém?
Como vocês sabem, eu sempre gosto de contextualizar bastante, para que todos nós estejamos sempre na mesma página em relação à mensagem. E que página é essa? A página de Mateus, no capítulo 2. Então acompanha aí comigo o versículo 1. Ele vai dizer assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então Jesus, ele nasce nos dias de Herodes, era o tetrarca da Judeia, também conhecido como Herodes o Grande. Ele era o fundador da dinastia herodiana. E ele tinha esse apelido, Herodes o Grande, porque ele foi o idealizador de muitas construções, de grandes construções em Jerusalém. Para você ter uma ideia, foi ele que reconstruiu e aumentou o segundo templo. Inclusive, naquela época, era muito costumeiro ouvir a frase: alguém que não viu o templo de Herodes, nunca viu uma construção bela. Então, definitivamente, era um homem de grande energia física e de grande ambição. Era esse o Herodes. E o texto nos diz que magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E eu confesso aos irmãos que eu sempre achei muito estranho esse termo. O termo que a Bíblia utiliza, porque nós conhecemos magos atualmente como aqueles que praticam magia ou que praticam mágica, mas a tradução mais adequada seria para homens sábios vindos do Oriente. Eles também eram astrônomos, ou seja, eram estudiosos dos fenômenos naturais, como eclipse, meteoros, ou até mesmo a tal estrela que os guiaram até Jerusalém. Homens sábios, possivelmente vindos do Império Medo-Persa ou do Babilônico. Outra curiosidade é que, em momento nenhum, o texto nos diz que eram 3 reis. Alguns estudiosos dizem que poderiam ser até 12 homens, só que muitos confundem com o número 3 por conta dos presentes que foram entregues ao menino Jesus. Então, destruindo a tua infância, em 3, 2, 1, os 3 reis magos, que não eram 3, que não eram reis e que não eram nem magos. Só que o versículo 2 ele vai dizer assim: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Só que eles perguntaram a pessoa errada, porque Herodes, ele era louco, ele era paranoico em relação ao seu poder. Todos os rivais, ou todos aqueles que ele acreditava serem rivais, ele mandava exterminar. Todos aqueles que poderiam ser uma ameaça para o seu governo. E o versículo 3 ele vai dizer assim, ó: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Então, o rei Herodes, ele reuniu todos os estudiosos, todos os mestres da lei, todos aqueles que eram aptos a explicarem a respeito das Escrituras, para saber onde deveria nascer o Cristo. E ele recebeu a informação que o rei dos judeus haveria de nascer em Belém. E isso está registrado no versículo 6. Fala assim: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor
entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel e o meu povo. Então, sabendo disso, Herodes conversa secretamente com aqueles homens sábios e ele diz: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Está no verso 8. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Ah, que fofo, Herodes. Só que o texto diz que eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E agora, finalmente, nós chegamos no nosso texto-chave, naquilo que eu costumo chamar de o objeto do nosso estudo. E ele diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. A primeira frase do versículo, ela diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Talvez você não esteja preparado financeiramente para o culto presente para Jesus. Ou talvez você não tenha condições de trazer um presente em espécie para a igreja, ou um aparelho que você queira doar para a igreja, mas preste atenção, a primeira coisa a ser feita foi: prostrados o adoraram. Então lembre-se sempre, o seu maior presente a Jesus sempre vai ser a adoração. Amém, querido? O seu presente maior que o Senhor Jesus mais quer receber é a sua adoração. Amém? Só que o texto ele vai dizer assim: então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E eu quero discorrer sobre cada um deles. Vamos começar pelo ouro, amém? Ao contrário do que muita gente pensa, o ouro ele não é o metal mais precioso do mundo. Porque existe um metal chamado ródio, que é cerca de 17 vezes mais caro que o ouro. Entretanto, os mais conhecidos realmente são a prata e o ouro. A informação mais recente que eu tive acesso a respeito do valor do ouro é que o grama do ouro vale cerca de R$330. Ou seja, 1 grama de ouro vale R$330. Logo, 1 quilo de ouro vale cerca de R$330 mil. Poxa vida, 1 quilinho desse dava para pagar as contas, não dava? Só que Jesus, ao nascer, ele é presenteado com ouro. Então, o que isso significa? É verdade que o versículo, ele não nos diz qual era o pensamento daqueles homens sábios. E não existe qualquer outra explicação na Bíblia a esse respeito. Mas nós sabemos que o ouro, ele é citado de Gênesis a Apocalipse, e principalmente citado no ambiente da realeza. Então, os reis sempre eram rodeados de ouro. Os reis sempre eram portadores de grandes quantidades de ouro. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 9, a Bíblia vai contar que Irão, que era o rei de Tiro, ele enviou a Salomão, que era o rei de Israel, cerca de 4.200 quilos de ouro para a construção do primeiro templo do Senhor.
E no finalzinho do capítulo você vai ver que Salomão ele recebeu mais de 14 toneladas do puríssimo ouro de Ofir. Ou seja, o ouro sempre está muito presente diante da realeza. E a pergunta que fica é: por que um menino humilde, nascido em uma manjedoura, recebe ouro como presente? Talvez fosse mais adequado um ano de Pampers, né? Meu Deus, como tá caro. E eu tenho bastante propriedade para falar. Mas a verdade, queridos, é que aqueles sábios, eles já sabiam da realeza daquele menino. Ao próprio Herodes eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 33, o médico e escritor Lucas, ele vai dizer assim sobre o menino: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. E em Lucas, no capítulo 2, no versículo 11, existe um encontro que muita gente conhece, o encontro dos pastores com anjos, com criaturas celestiais. E os anjos, eles disseram: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, além da afirmação, na cidade de Davi, lhes nasceu, e essa expressão ela já indica claramente o domínio e o reinado, a palavra Cristo, ela igualmente indica honra de rei. Sabe por quê? Porque o nome Cristo significa ungido. Guarde isso. Cristo significa ungido. E nós bem sabemos que em Israel, os sacerdotes e reis, eles eram empossados em seus cargos através de uma cerimônia solene de unção com azeite. Então, quando nós falamos a esse respeito, logo, uma das imagens que vem à nossa cabeça é o momento em que Davi, ele é ungido pelo profeta Samuel. Por isso, especialmente no início do tempo dos reis de Israel, a expressão o ungido era título de rei. Então, quando se falava de o ungido, estava se falando de rei. O Senhor Jesus, ele carrega esse título e tem esse direito, porque ele é rei e que veio ao mundo como um rei. Amém, querido? O segundo presente que Jesus recebe é um incenso. Jesus também foi presenteado com um incenso. Mas antes de nós entendermos qual que é o real significado, eu acho importante explicarmos o que é o incenso, né? A gente ouve falar tantas vezes, mas muitas delas nós não entendemos o que efetivamente é o incenso. Então, de acordo com a nossa enciclopédia Google, o incenso é uma substância resinosa aromática que, ao ser queimada, desprende odor penetrante, uma espécie de perfume. Mas além do perfume, o seu principal uso era em rituais religiosos. Então, para os dias de hoje, ainda mais para nós aqui do Brasil, do Ocidente, pode até parecer que não, mas o incenso era um item muito valioso. No tempo de Jesus, o incenso, ele tinha tanto valor quanto pedras preciosas, tanto valor quanto o próprio ouro. Em Êxodo, o próprio Deus, ele dá instruções ao sacerdote, a Moisés, instruções sérias a respeito de como deveria ser manuseado, a respeito de como deveria ser preparado o incenso lá no tabernáculo.
Então, Êxodo, no capítulo 30, versículo 34, Deus ele dá a seguinte instrução. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Então não era qualquer um que colocava a mão no incenso. Não era o carpinteiro, não era o ferreiro, não era o mecânico. Era o perfumista. E a palavra continua: levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso era parte fundamental para o encontro de Moisés com o próprio Deus. E ele continua: o incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer incenso semelhante para usufruir da sua fragrância, será eliminado do seu povo. Então percebam a seriedade do assunto. Não era brincadeira, não era coisa de criança. Ele é citado na Bíblia em conexão com a adoração a Deus. Isso porque o incenso, querido, ele tinha um cheiro agradável ao Senhor. Era como se fosse um elo para ligar os homens a Deus. Eu vou repetir isso. O incenso era como se fosse um elo para conectar os homens a Deus. É exatamente isso que Jesus Cristo ele veio fazer na terra. É um elo de conexão dos homens para com Deus. Amém, querido? Só que como perfume, ele era usado também para perfumar o ambiente. Uma fragrância do incenso, ela representa a perfeição. Guarde isso. A fragrância do incenso, ela representa a perfeição. Então faz muito sentido que o menino Jesus fosse presenteado com incenso, e não com a colônia Mamãe Bebê, Giovanna Baby, não com Baby Bote, porque o incenso, ele faz referência à sua divindade, à sua santidade. Por onde Jesus Cristo passava, todos eram obrigados a sentir o seu perfume, o perfume da santidade, o perfume da perfeição, o perfume da conexão entre aquilo que é humano, entre aquilo que é carnal e aquilo que é santo, aquilo que é Deus. Amém, igreja? Aleluia! Tá fazendo sentido esses presentes, né? Como faz sentido a palavra de Deus? A palavra de Deus, querido, é um tesouro. E quanto mais você cava, mais um tesouro você vai encontrar. Amém? O terceiro presente é a mirra. Então, o que é essa mirra que o menino Jesus recebeu de presente? Bom, a mirra é uma planta medicinal da espécie Comífora mirra. Talvez o Adriano e a Wanda pudessem explicar melhor. Mas ela também era conhecida como mirra arábica. E ela possui propriedades antissépticas, antimicrobianas, anti-inflamatórias, anestésica e adstringentes, podendo ser usada em dor de garganta, inflamação na gengiva, para infecções da pele, acne ou para rejuvenescimento da pele. Eu acho que cada um de nós deveríamos ter um pezinho de mirra no quintal, porque ela deve ser boa até contra a Covid-19.
A mirra, ela também era um dos ingredientes do óleo da unção. Mas na maioria das vezes, ela era citada na Bíblia devido às suas propriedades medicinais, ou como cosmético, ou produto usado em funerais. Isso é importante. Usada também como produtos para funerais. Uma excelente definição a respeito da mirra é aquela apresentada por W. Hendrickson, que ele diz o seguinte: a mirra era usada pelo homem mortal para fazer a sua vida mais prazerosa, sua dor menos cruel e a sua sepultura menos repulsiva. Mas Fabiano, por que um neném, por que um recém-nascido é presenteado com mirra? Não era melhor hipoglós? Não era melhor Bepantol? Uma coisa que eu aprendi a respeito da mirra é que o seu nome vem do aramaico e significa amargo. Para a produção de mirra eram utilizados ervas amargas. Talvez ervas tão amargas quanto o sofrimento do Senhor Jesus. A mirra, ela era utilizada em funerais no sentido de embalsamar os corpos. Possivelmente uma prévia daquilo que o menino Jesus sofreria pelos meus pecados e pelos seus pecados. Conforme foi predito por Isaías no capítulo 53. Somente ouça, a palavra de Deus fala assim: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando, que Deus o estava ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, ou como nós conhecemos, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Nós somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Ele foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele.
Ele era rei, mas ele se fez servo por você. Ele era Deus, mas ele se fez homem por você. Ele era só uma criança, ele era um recém-nascido, mas ele estava recebendo um presente tão amargo por amor a você. Foi por amor a você. Foi por amor a você. Querido, ele era rei, mas ele decidiu ser homem, porque ele só pensava em cada um de nós. Queridos, talvez você esteja pensando: Fabiano, esse era um sermão para Páscoa. Fabiano, esse era um sermão para você pregar na Páscoa. Porque é na Páscoa que o Cordeiro é morto. Natal é momento de celebrar o nascimento do Senhor Jesus, Fabiano. Mas a verdade é que não existe texto fora de contexto quando nós estamos falando da história de Jesus Cristo. Qualquer sermão a respeito de Jesus, ele sempre vai começar, ele sempre vai caminhar, ele sempre vai terminar com a sua crucificação e a sua morte pelos nossos pecados. Eu estou chegando no final. Eu gostaria de te relembrar que ele recebeu 3 presentes. Então guarda isso na sua memória. Ouro representa o rei que veio para nos salvar. Incenso representa o homem perfeito que veio com o objetivo de nos conectar com o Pai. E mirra representa o sacrifício de Jesus em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. Esses foram os presentes que o Senhor Jesus recebeu. Espera lá. Será que foi Ele mesmo que recebeu esses presentes? Será que esses presentes, eles tinham correlação com o Senhor Jesus? Porque o primeiro diz que ele recebeu o ouro porque ele seria o nosso rei. Ele seria o nosso rei. O segundo diz que é o incenso, porque ele é um modelo para nos conectar com o Pai. Então perceba a terceira pessoa do plural. O nosso rei, a nossa conexão com o Pai. E o terceiro dizia que ele seria um sacrifício para nos salvar. Então ele é o nosso rei, ele veio para nos conectar e ele veio para fazer um sacrifício para nos salvar. Então definitivamente não eram presentes para Jesus, eram presentes para nós, eram presentes para a humanidade. E no começo da mensagem, eu fiz a seguinte pergunta: o que esses presentes têm a ver com Jesus? Tem um pensador que ele argumenta da seguinte forma. Ele diz assim: o ouro foi dado àquele que de fato era rei. Não qualquer rei, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O incenso foi dado àquele que de fato era realmente Deus, aquele em quem habita a plenitude da divindade. E por fim, a mirra foi dada àquele que de fato era também plenamente homem e destinado à morte. E eu complemento: a morte em nosso lugar e a vida em nosso favor. E sabe qual que é o meu convite para você?
simplesmente receba esse presente, porque é de coração. E é um presente de coração do Pai para nós. Amém, querido? Eu quero que você se coloque de pé aí no seu lugar. Queridos, essa semana eu ouvi uma mensagem que falava assim: eu gosto muito de assistir um canal que se chama Discovery Turbo. É um canal que só fala de carro. Eu gosto muito de carro. E quando eu estou em casa sem fazer nada, eu estou assistindo esse canal. Só que grande parte do conteúdo desse canal é americano ou inglês. Tem pouquíssimas coisas do Brasil. E aí o que eu mais gosto são aqueles programas que reformam os carros. Você pega um carro antigo e você reforma ele. E você reforma ele e deixa ele em perfeito estado. E o valor dele triplica. O valor dele passa a ser 10 vezes mais. E sabe o que é o mais legal? Muitos desses carros são achados no ferro velho. Ferro velho. E se você tem um carro desse na garagem, um clássico, e você quer vender ele, se você for no ferro velho, eles vão pagar R$500 pelo seu carro. Porque esse é o valor que o ferro velho dá, R$500. Se você bater na minha casa, eu vou falar assim para você: cara, eu não tenho dinheiro, mas se você quiser deixar ele aqui, um dia eu vou reformá-lo. Ou seja, eu não vou pagar absolutamente nada por ele. Mas se você for em um desses colecionadores, esses amantes de carro, em uma lata velha, enferrujada, amassada, eles podem te pagar R$50 mil, R$90 mil, porque eles sabem que quando aquele carro for reformado, o valor dele vai ser 500 mil, vai ser R$1 milhão. Só que assim, a nossa vida é assim. Para a pessoa errada, a gente não vale nada. Para a pessoa errada, a gente nunca vai ter valor nenhum. Para a pessoa errada, nós não valemos mais do que uma lata velha, enferrujada e amassada. Mas para a pessoa certa, nós temos um valor incalculável. A pessoa certa, ela está aqui nessa noite. Para Jesus, o seu valor é incalculável. Ele não olha para você como você está. Ele olha para você como você pode ser. Ele não olha como você está. Ele olha o seu potencial. Jesus Cristo, Ele é aquele que te olha com valor. Ele está aqui nessa noite. Eu quero dizer a você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou a você que ainda não aceitou Jesus, que se você quiser tomar uma decisão nessa noite, eu acho que não existe um dia, um momento, uma data mais especial do que essa. Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui, e Ele quer mudar a sua vida, e Ele sim, Ele enxerga o seu valor. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos.